Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A partir de hoje, nós vamos falar dos patrocinadores. Nós estamos procurando patrocinadores para ajudar a manter essa obra no ar. Você sabe que nós passamos curso de teologia aqui e não cobramos nada, tá? E estamos levantando alguns patrocinadores aí do tempo que a gente era da rádio. A gente tinha bastante patrocinador, né? E agora estamos levantando esses patrocinadores para falar na live, que começará dia 30, né? E também aí para falar nos vídeos aí, né? Pessoas que acreditam nesta obra, tá? Então nós vamos falar do Ponte do Frango Assado, é isso aí, o Ponte do Frango Assado da irmã Priscila. É isso aí, tá bom? Você, todos os domingos, a partir das 8 da manhã, você pode estar pedindo o seu frango assado. Você pode também estar antecipando no sábado aí, já deixando encomendado o seu melhor frango assado da região de Caieiras. É isso aí, o melhor frango assado da região de Caieiras. Pensa num frango abençoado, um frango aí bem temperadinho. Vem aquela porção de batata, aquela porção de maionese, aquela porção de farofa aí, tá bom? Então, é o Ponte do Frango Assado, que se encontra na Avenida Luiza Riso Presente 392. É isso aí, Avenida ou Rua Luiza Riso Presente, número 392. Fica entre a Quitanda e a padaria da Vila dos Pinheiros ali, tá bom? Próximo ali, tá? Ao supermercado City aí, tá bom? Fica ali entre a padaria, o mercado, entre a quitanda, tá na pracinha que nós temos ali, tá? No número 392 da rua Luiza Riso Presente, Vila dos Pinheiros, Caieiras, Vera Tereza, Caieiras, aí, tá bom? Você vai entrar em contato com a irmã Cristina no DDD 11 971 84 6912 971 84 6912. Vou repetir, 971 84 6912. Procurar a irmã Cristina e encomendar o teu frango aí. Tá? E você quiser aí fazer um Pix para nos ajudar, tá? O Pix a chave do Pix é 297 609 938 30. 297 609 938 30. E se quiser fazer um depósito na conta da Caixa Econômica Federal, tá? Você pode estar aí nos abençoando aí. Me procura aqui no 943 28 34 64. DDD 11, DDD de São Paulo 11 943 28 34 64. 943 28 3464. O DDD é 11, o DDD de São Paulo, para você de todo o Brasil que tem acompanhado o nosso trabalho, quiser nos abençoar, faça a quantia que você puder, que Deus colocar no teu coração, para nós continuarmos fazendo esses vídeos maravilhosos aí. A pergunta que não quer calar: Samuel poderia ser sacerdote? Poderia ser sacerdote se ele nasceu de Ana, foi entregue ao templo e dali ele foi sacerdote. Mas que tribo ele pertencia? Que tribo ele pertencia? Hein? Que tribo ele pertencia? Se porventura ele fosse de outra tribo, da nação de Israel, ele poderia ser sacerdote? Sabemos, já fizemos um vídeo que antes de Deus levantar a tribo de Levi para ser sacerdote, né? Tinham já sacerdote por Deus, pelo sacerdote de Melquisedeque, né? Sacerdote de Melquisedeque, pela ordem de Melquisedeque. Mas aqui já foi estabelecido a nação de Israel, né? Ele poderia ser sacerdote se fosse de outra tribo? Não, né? Lógico que não. Mas, e aí? Se alguém te perguntar, você sabe responder? A pergunta que não quer calar: que tribo era o profeta Samuel, né? E também Eucana, né? Ana. Vamos lá então. É bom nós começarmos esse vídeo explicando a você que Ana, ela
foi uma mulher abençoada por Deus. Ana, ela não era uma mulher amaldiçoada. Nós sabemos que na cultura do povo judeu, né, a mulher que não poderia ter filhos, ela era considerada como uma mulher amaldiçoada, né? Lá em Deuteronômios, capítulo 7, versículo 13 e 14, né? Deus, ele vai falar que ele vai quebrar essa maldição, ele vai tirar toda a esterilidade, tanto dos animais como do teu povo, do povo escolhido, a maldição aí, né, que vinha sobre o povo cananeu. Então Deus ali em Deuteronômio 7, versículos aí 13 e 14, vai tirar essa esterilidade, essa maldição. Então, todavia, quando uma mulher não poderia ter filhos, era considerada uma mulher amaldiçoada. Mas em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos fala que Deus cerrou, né? Que Deus aí segurou, né? Que Deus permitiu que o quê? Que Ana não pudesse ter filhos, né? Capítulo 1, versículo 5. Deus cerrou a madre de Ana, né? Deus cerrou a madre de Ana. E então, ela não era uma mulher amaldiçoada. Embora, pois então, é bom nós afirmarmos a você, falarmos a você, que o povo não via dessa maneira. O povo tinha Ana ali como uma mulher amaldiçoada. E sabemos, pois, então, que na cultura deste povo judeu, quando não se podia, não se teria filho, né, o homem poderia se casar com uma outra mulher, né? Ela teria que doar o seu marido para outra mulher. E não foi diferente na história de Ana, né? A tradição do povo judeu, aí do povo de Israel, é que você tem que dar continuidade à sua linhagem, ao teu nome, né? É a nação eleita, é o povo escolhido por Deus e isso não pode morrer. Tem que dar continuidade. E a Bíblia, ela vai nos afirmar em dizer aí, né, que Ana se casou com Elcana. A história também vai nos dizer que Ana se casou com 20 anos de idade. A Bíblia, ela não vai nos afirmar isso, mas, segundo os historiadores, histórias tiradas dos livros interbíblicos, dos livros históricos, dos historiadores, daqueles que estudaram as histórias bíblicas, né, as histórias mais antigas do mundo, tirado do livro dos Hebreus, né, dos livros de aramaico e dos livros gregos, vai afirmar que Ana se casou com 20 anos de idade, né? E passou essa prova de não poder ter filhos por 13 anos. Então Ana se casou aos 20 e com 33 anos de idade ela recebeu essa promessa de Deus, que era quem? Que era ter Samuel aí, tá bom? Que era ter Samuel. Então Ana aí se casou com 20, segundo as histórias. É bom você sempre, quando for pesquisar nos livros históricos, as histórias bíblicas, toda vez que se tratar de idade, é bom você saber aí, tá, que de um historiador para outro as idades podem mudar, tá? E é bom você explicar que referente à idade, né, da história de Ana, isso são fatos históricos, tirados de livros históricos, para que não venha soar aí com tom de heresia, né? Com tom, então você fala, ó, segundo os historiadores, para que não soe com tom de heresia, né? O que é heresia? Coisas que não estão na Bíblia, mas tem coisa que não está na Bíblia e nós temos que procurar aí, né? Temos que procurar, né? As virtudes de Ana, a Bíblia vai nos afirmar em dizer que Ana era uma mulher de oração. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Né? E no versículo 9, né, do capítulo 1, vai nos afirmar em dizer aí que Ana, né, era uma mulher de oração. Ela vai dizer, por esse menino orava eu, né? Então, era uma mulher de oração. Ana era uma mulher de oração.
A Bíblia também vai nos falar, né, que Ana entregava sacrifício a Deus, né? Passava-se por prova aí, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela passava por prova por exato 13 anos. Mas durante esses 13 anos aí, Ana não deixou de dar o dízimo, não deixou de subir no templo, não deixou de entregar a oferta, né? Ela foi uma mulher aí extraordinária, tá? Extraordinária. Uma mulher escolhida por Deus, separada por Deus, para que viesse dar continuidade na história de Israel por intermédio da bênção que Deus ia dar para ela. Qual era a bênção? O profeta Samuel, tá bom? O profeta Samuel. É bom lembrar que a Bíblia também fala, tá? Que não teve só Samuel, teve outros filhos também, tá bom? Teve outros filhos também. Só você ler os primeiros capítulos aí de 1 Samuel que vai falar, mas o único que a Bíblia menciona o nome é o livro de Samuel, né? É o nome de Samuel, né? O único que a Bíblia menciona aí, né? Por quê? Porque ele era importante, porque ele era sacerdote, ele era escolhido por Deus, ele era profeta, era escolhido por Deus, e outras coisas mais que nós vamos falar daqui a pouco das virtudes de Samuel, né? A virtude, né? Ana orava, né? Ana entregava sacrifício no templo. E a Bíblia também vai nos dizer que o quê? Que Ana aguentava, né? Toda aquela prova calada, né? Ana tinha o seu domínio próprio, né? Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7 vai nos afirmar isso. E é interessante, irmão, é interessante porque quando você vai, né, nas histórias do sacerdote, dos levitas, né, a história vai dizer que um levita, ele não poderia chorar, ficar chorando muito, passar para outras pessoas, né, a sua tristeza. Isso é muito interessante aí, né? Então Ana, ela não contava o que ela passava para outras pessoas, né? Ela orava a Deus, ela clamava a Deus, né? Ela indagava a Deus, né? Ela desabafava com Deus aí, né? Ela desabafava com Deus. E aí ela passava por muitas provações com Penina. Capítulo 1 de 1 Samuel, versículos 6 e versículo 7 aí, tá bom? Se repararmos, os crimes cometidos pelo sumo sacerdote Eli começa a acontecer a partir do nascimento de Samuel. E isso é interessante, né? Isso é interessante. Quando você vai lá em 1 Samuel, capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 12 em diante até o 17, né? Nós vimos que Eli, o sumo sacerdote Eli, profetiza, né, na vida de Ana. E eu entro em questão aqui para dizer o quê? Né? Que eu acredito, é uma coisa que eu acredito, que o sumo sacerdote não estava com a vida ali fora do altar naquele momento. Eu não acredito que Deus iria usar um homem, né? Um homem aí de Deus com a vida fora do altar. Então, isso se passa por 13 anos, a prova de Ana, mas não dá para afirmar, não dá para cravar, né? Que quando ele profetizou aí, a vida dele estava, os crimes dele já tinham começado. Daí por diante vai acontecer muitas coisas. No capítulo 2 em diante vai acontecer muitas coisas. E quando você observa e lê o texto com calma, você observa que Samuel já tinha nascido. Samuel já tinha nascido. Aí comete os crimes. Qual eram os crimes do profeta e sumo sacerdote Eli? Eram os seus filhos, irmãos, né? Eram os seus filhos ali, né? Até tem a história que diz que
o profeta, o sumo sacerdote, ele não queria passar a sua unção, vamos assim dizer, né? A sua unção de sumo sacerdote, né? E aí, Hófni e Finéias, os filhos de Eli, começaram aí a desprezar as coisas de Deus, né? Alguns vai dizer que eles tinham relações com mulheres na porta do templo. Alguns historiadores, isso é bíblico, eles comiam do sacrifício, porque os levitas, né, como está lá em Deuteronômio 9, capítulo 9, versículo 8 e 11, né, não tinha herança, né? Deuteronômio, capítulo 9, versículo 8 ao 11, eles não tinham herança, eu já expliquei isso para você. E as tribos, as 11 tribos teriam que sustentar a tribo de Levi para cuidar dos utensílios da casa de Deus, do sacrifício do templo ali, para que Deus viesse receber o sacrifício e purificar o povo, né, dos seus pecados. Então, eles ali começaram e se queimava os animais, entregavam os animais a sacrifício, e uma parte daquele animal era para os levitas. Mas a história vai nos afirmar em dizer que agora eles já estavam comendo da parte que não era deles, que era da parte ali do próprio Deus. Deixa eu só ver um vídeo aqui, porque eu já tive que gravar 2 vezes esse vídeo. Deixa eu ver se está gravando de novo aí, pra mim não ter que gravar 2 vezes. Então, esses eram os pecados, o pecado de omissão, de ver os seus filhos fazer coisas erradas e não fazer nada. Então, meus amados, se você vê os seus filhos fazer coisa errada e não fazer nada, isso é um pecado diante de Deus. O poder de um voto. As pessoas fazem ao contrário do que Ana. Primeiro pedem, né, e depois pagam o voto. Isso é aqui no Brasil, na verdade aqui no Brasil é assim, né? As pessoas, Senhor, se o Senhor abrir a porta do emprego, eu vou entregar o dízimo. Senhor, se eu receber aquela causa na justiça, eu vou dar uma oferta, eu vou tirar o dízimo. Aí tá errado, irmão. Por isso que tem muita gente que perde aí a vitória. Por quê? Porque primeiramente você pega o dízimo, pega o envelope, eu não vou nem entrar no detalhe de dízimo, pega o envelope do voto, faça o seu voto, entrega uma oferta na casa do Senhor, que Deus ele vai te responder, né? Vê que interessante que Ana, ela fez um voto com Deus de entregar Samuel a Deus, né? Para adorar no templo com o sumo sacerdote Eli. Mas antes disso ela fazia a sua vida normal, né? Ela fazia a obra de Deus normal, ela ia no templo, né? Ela orava no templo, ela dava oferta, ela prestava sacrifício, como nós já falamos aqui, né? Então, esse negócio de Deus me dar primeiro para depois eu fazer, tá errado. Mas isso é da cultura do povo brasileiro. No povo judeu, tá? Eles têm muito temor a Deus e primeiramente eles votam a Deus, entregam o voto primeiro, faz o seu propósito, né? E depois aí eles agradecem a Deus quando recebe aquilo a qual Deus vos abençoa. Então, o povo brasileiro precisa aprender a fazer voto, precisa aprender a dizimar, precisa aprender a ofertar, né? Você não oferta sem propósito, você não dizima sem propósito, né? Você não faz voto sem propósito aí, tá bom? A importância de um profeta na sua vida. Após 13 anos de prova, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 17, o profeta Eli profetizou na vida de Ana e aconteceu, né? E é verdade, irmão, é verdade. A importância de um profeta em meio à prova que você está passando. Por quê? Porque a Bíblia fala que o quê? Que não se havendo profecia, o povo se corrompe. O que Jesus fala? Olha, aquele que recebe profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta.
né? Jesus ele fala, vou te enviar. Se alguém não te receber como profeta, sai daquela cidade, sacode a poeira dos pés, vira as costas e vai embora. Então, tem situações que o profeta profetiza na vida da pessoa e não acontece, é porque a pessoa não quis receber a profecia, não quis receber você na condição de profeta. Então, meu irmão, o que Jesus ele fala? Não dê pérola aos porcos, né? O YouTube até me notificou sobre isso, né? Falando pra mim não falar palavras agressivas, mas eu não estou falando palavras agressivas, estou falando aquilo que está na Bíblia, Jesus que disse, não dê pérola aos porcos, né? Não dê pérola aos porcos. Então, a importância de um profeta na sua vida, né? Um profeta, homem de Deus que venha receber o de Deus e passar para você, né? A importância de você receber a profecia e a importância de você tomar posse da profecia. Há poder nas nossas palavras. Assim te diz o Senhor. Toma posse, né? Amém. A palavra amém, assim seja. Tá bom? Segundo a história judaica, Samuel, ficou com Eli na maioridade. No caso de Israel, 12 anos de idade, né? Isso vai nos falar aí em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 11, tá? No capítulo 2 e versículo 11 de 1 Samuel, vai falar que ele foi ali entregue para ficar no templo ali, né? E aí entra aquilo que eu falei para você. O que entra, né, aí na história? Entra que lá uma criança começa a estudar com 5 anos de idade. O povo judeu começa a estudar com 5 anos. Com 12, eles atingem a maioridade. Aqui no Brasil é com 18, lá é com 12. Né? E tem que recitar os 613 mandamentos da lei de Moisés. 613. Aí as pessoas confundem. Quando Paulo ele fala que a letra mata, são os mandamentos. 613 mandamentos de morte. Alguns deles são de morte. Se você não cumprir, eu vou citar poucos deles. Mulher não casou virgem, pode ser apedrejada, pode ser morta. Adultério, pode ser apedrejado, pode ser morto, né? A pessoa toca tá leproso e toca aí num sacerdote, num sumo sacerdote, toca aí num fariseu, poderia ser morto, entendeu? Então quando ele fala a letra mata, está falando dos mandamentos que está na 613 da lei de Moisés, 613 mandamentos da lei de Moisés, aí, tá bom? 613 mandamentos, não são os 10 mandamentos, né, enviados por Deus pela vida de Moisés. Fora os 10 mandamentos, tem mais 613 mandamentos que está no Pentateuco, Deuteronômio, Levítico, Êxodo, né? E assim por diante, os primeiros 5 livros da Bíblia aí, tá bom? Os 5 primeiros livros da Bíblia aí, tá? Então, como eu disse pra você aí, a maioridade aí, com 12 anos de idade. Tem que recitar os 613 mandamentos, e a partir daquele momento, Samuel teve que, para virar sacerdote é lei, tá? Teve que estudar 25 anos. Para virar sumo sacerdote, porque Samuel também prestou sacrifício como sumo sacerdote, né? Mais 25 anos. Sabemos, pois, então também que Samuel aí foi juiz, né? Samuel foi juiz do povo de Israel, julgou. O juiz é o que julgava a nação de Israel, né? Os problemas que traziam ali, é ele que julgava. Ele foi juiz para julgar os 613 mandamentos, né? Deixados por Moisés pelo povo. Então foi sacerdote, estudou 25 anos, sumo sacerdote, estudou mais 25 anos, foi juiz para julgar os 613 mandamentos da nação de Israel, né? Foi profeta, né? E como profeta aí, e sumo sacerdote, deixa eu só ver aqui se não tem que gravar de novo aqui.
como profeta aí, ele ungiu o maior rei de Israel, tá? O maior rei de Israel, que foi aí, tá? Que foi aí o rei Davi, tá? O maior rei de Israel. Aí, mas Jesus não reinou ainda em Israel, né? Ele é considerado o rei de Israel por nós cristãos, mas o povo judeu não considera Jesus nem como Messias e nem como o rei de Israel. Não é considerado. E mesmo assim, Jesus ele não reinou em Israel. Tá? Jesus não reinou. Ele vai reinar por 1000 anos. Né? Após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Ele vai voltar para julgar o povo. Né? Depois do julgamento, ele reinará por 1000 anos para mostrar como que se reina. Né? E ele vai lá no Monte Moriá, vai reinar de lá. Né? Toda a terra, né, se renderá ao reino de Jesus Cristo aí. Tá bom? Vamos lá então. Alguns fatos interessantes aqui para terminar, que é aí sobre Samuel, sobre Ana e sobre Eucana. Vamos lá. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 6 e versículo 27, vai responder tudo isso. De que tribo era Samuel? Ele poderia ser sacerdote? Essa é a pergunta. E nós vamos responder para você agora, tá? Lá em 1 Crônica, capítulo 6 e versículo de número 27, a epígrafe diz assim: a descendência de Levi. Lembra que eu falei para você? Somente a tribo de Levi pode prestar sacrifício a Deus. Pode ser sacerdote ou sumo sacerdote, né? Somente quem é da tribo de Levi aí que pode prestar sacrifício a Deus, tá? Deuteronômio, capítulo 9, versículo 8 a 11 vai falar que eles não tinham herança. Né? Por quê? Porque eles estavam exclusivamente para fazer a obra de Deus. Então, para ser sacerdote, sumo sacerdote, como Samuel foi, né? Só poderia ser da tribo de Levi. E a epígrafe diz assim: a descendência de Levi, seu ministério e suas cidades. Então, no capítulo 6 de 1 Crônica, versículo 27, diz assim: o seu filho Eliabe e o seu filho Jorão, e o seu filho Eucana, tá? O seu filho Eliabe, o seu filho Jorão, o seu filho Eucana. Eucana, quem é Eucana? Marido de Ana. Tá? Tem uma outra tradição também. Qual é a tradição? Um levita não poderia se casar com pessoa das 11 tribos restantes. Sabemos que são 12 tribos, né? E um levita não poderia se casar com nenhuma mulher de outra tribo, somente da tribo de Levi. Então Penina era levita, então Ana era levita, então Samuel era levita, então Eucana, como está aqui em 1 Crônica 6, versículo 27, era levita, era da tribo de Levi, né? Então a resposta está aí. Samuel poderia sim ser sacerdote, porque ele era da tribo de Levi aí, tá bom? Da tribo de Levi, né? Eu já disse para você aqui, né, que Ana aí ficou 13 anos, né? 13 anos aí passando por essa prova, por essa luta, isso tirado aí do livro, tá? Do livro dos Hebreus, tá? Dos livros aramaicos e dos livros gregos, os livros mais antigos de histórias bíblicas e interbíblicas do mundo. Deixa eu ver o que mais aqui que eu não deixei de explicar para você. Deixa eu ver. Então, Eli, né, era sacerdote, né, da descendência de Arão, tá? Isso é interessante, tá? O sumo sacerdote veio da descendência de Arão. Ana, segundo a história, ela veio da descendência da levita Miriam.
e Eucânia, da descendência de Moisés aí, né? E aqui, 1 Crônicas 6, 27, vai falar, citar o seu nome, Eucana, tá? Vai citar o nome de Eucana aí, tá bom? Interessante para você aí gravar aí. Veja que interessante, Penina, ela era aí uma mulher da tribo de Levi. Grava aí. Era uma mulher da tribo de Levi. Deixa eu só ver se tá aqui. Era uma mulher da tribo de Levi. E veja que interessante, mesmo ela sendo da tribo de Levi, essa mulher infernizava a vida de Ana, né? Era uma levita da tribo de Levi, né? Mas era um instrumento do adversário, do diabo, para infernizar, para amargurar a alma de Ana. Isso nós aprendemos que nem sempre aqueles que são da nossa tribo, né? Está ali para nos abençoar, né? Às vezes é um instrumento de Deus para nos deixar amargurado de espírito,